se eu te disser que existe um anime onde o lixo se transforma em armas mortais e um garoto rejeitado pode se tornar o salvador de um mundo apocalíptico? Sabem de qual anime eu tô falando? Gachakuta. Não é só mais um shonen, é uma obra-prima sombria que desafia tudo o que conhecemos do gênero. Fica até o final que eu vou te mostrar por que este pode ser o próximo Attack on Titan, e talvez até mais impactante em certos aspectos. Hoje vamos mergulhar fundo em Gachakuta, o anime que vem incendiando o Japão e promete ser uma das maiores sensações de 2025. Se você curte animes fora da caixinha, análises profundas e resenhas que vão além do óbvio, já deixa aquele like. Isso ajuda demais o canal e me motiva a trazer mais conteúdo top para vocês. Gachakuta foi criado por Kei Urana, que começou sua serialização em fevereiro de 2022 na Weekly Shonen Magazine, da Kodansha. O mangá já soma 15 volumes até agora e vem se destacando não só pela arte insana, mas pelo seu peso temático. Urana foi assistente de Atsushi Okubo, criador de Fire Force, e isso transparece no impacto visual e no ritmo afiado da obra. A adaptação para anime estreou em julho de 2025, com produção do estúdio Bones, mais especificamente da nova divisão, Bones Film, e direção de Fumihiko Suganuma. O roteiro está nas mãos de Hiroshi Seko, e a trilha sonora é assinada por Taku Iwasaki, ou seja, um time de peso por trás da produção. Mas o que torna Gachakuta tão diferente? Tudo começa com Rudo, um garoto da camada mais baixa da sociedade que vive no chamado Paraíso, uma cidade flutuante e aparentemente utópica. Só que essa utopia tem um lado sombrio. Tudo que é considerado indesejável, pessoas, objetos, ideias, é simplesmente jogado no abismo, também chamado de superfície. Um precipício colossal que funciona como uma lixeira do sistema. Quando Rudo é falsamente acusado de assassinar seu pai adotivo e jogado nesse mundo de rejeitos, ele descobre que o abismo não é só um lixão, é um campo de batalha, um laboratório de sobrevivência e um lugar onde o impossível acontece. E é aí que entra o verdadeiro sistema de poder de Gachakuta, o pensamento. Objetos descartados, como pedaços de ferro, bonecas quebradas ou eletrônicos queimados, acumulam emoções e pensamentos ao longo do tempo. Pessoas capazes de canalizar essa energia, os Givers, conseguem transformar esses objetos em armas ou ferramentas conhecidas como utensílio personalíssimo. Mais do que uma mecânica de combate criativa, esse sistema é uma metáfora poderosa sobre valor. O que a sociedade chama de lixo pode revelar potencial imenso nas mãos certas. É uma filosofia de transformação, de resiliência e principalmente de significado. Gachakuta não só apresenta um sistema de poder original, como também convida o espectador a repensar como atribuímos valor às coisas. Quantas vezes você já descartou algo que poderia ter sido consertado, reaproveitado ou transformado? E mais importante, quantas vezes você já se sentiu descartado por alguém ou por algum sistema? Essa é a essência de Gachakuta, a ideia de que nada é completamente inútil e que tanto objetos quanto pessoas carregam um valor intrínseco, mesmo quando a sociedade insiste em dizer o contrário. O abismo é dividido em zonas com diferentes níveis de risco e função. Existem as zonas seguras, onde as pessoas vivem, as zonas poluídas, altamente tóxicas e infestadas por feras maculadas, e as zonas proibidas, regiões praticamente intransitáveis até mesmo para os Givers. Essa estrutura reforça o senso de perigo constante e a precariedade da vida no abismo. Mais do que um simples cenário, a superfície simboliza um sistema onde os rejeitados são empurrados para áreas cada vez mais hostis e invisíveis, um reflexo brutal de como a sociedade real fragmenta, marginaliza e descarta seus indesejáveis. Esse tipo de construção de mundo lembra os melhores RPGs pós-apocalípticos. Dá para traçar paralelos temáticos com jogos como Nier Automata e Horizon Zero Dawn, onde civilizações vivem sobre os destroços do excesso e da negligência do passado. Mas aqui, Urana vai além. O mundo atual em Gachakuta não é consequência de um cataclismo natural, mas do próprio modelo de consumo e descarte humano. É como se estivéssemos vendo um reflexo brutal da nossa própria civilização, só que com lutas mais estilosas. Rudo, o protagonista, não é o típico herói shonen. Ele não é o escolhido por um grande destino, não possui uma linhagem secreta, nem começa sua jornada com um círculo de apoio. Ele é um pária desde o início, parte de um povo marginalizado e desprezado. Seu crescimento não vem da vontade de proteger, mas da necessidade brutal de sobreviver. Sua força nasce da dor, da rejeição e da raiva
raiva legítima contra um sistema que o descartou como lixo. Ele não busca provar sua dignidade dentro das regras, ele desafia as regras. E isso faz dele um protagonista muito mais crível e político, mais próximo de quem já se sentiu invisível. Ao seu lado surge Engin, um zelador altamente habilidoso e líder da equipe Akuta, que se torna uma fonte de inspiração para Rudo. Ele transformou o sofrimento em sabedoria e ganhou reputação por derrotar criaturas feitas de lixo com precisão e inteligência. Engin não é apenas o cara forte do grupo, ele é um homem que estabeleceu seu próprio propósito dentro do caos do abismo, usando suas habilidades técnicas e sociais para sobreviver, e mais do que isso, para construir comunidade e liderança. E os antagonistas? Não espere vilões caricatos. Em Gachakuta, o verdadeiro conflito nasce do próprio sistema que sustenta a desigualdade, e não de um grande mal externo. Os zeladores, por exemplo, são uma organização formada por Givers, que atuam no abismo exterminando feras maculadas e mantendo as áreas seguras para os sobreviventes. Eles são indispensáveis para a manutenção da vida na superfície, mas também representam como o sistema continua operando mesmo entre os rejeitados, com regras, hierarquias e obediência institucional. Entre os zeladores, quem se destaca é Zanka Nídico, um combatente treinado desde cedo para manter a ordem, mesmo à custa da justiça. Ele não é um vilão cruel, é alguém que acredita sinceramente que o mundo precisa de regras rígidas para não desmoronar. Para Zanka, questionar a estrutura é sinônimo de caos, e é exatamente isso que o coloca em rota de colisão com Rudo, que passa a enxergar as falhas profundas do sistema e se recusa a aceitá-las. Mas o mais interessante é que, apesar das diferenças, eles não se veem como inimigos absolutos. Existe um respeito silencioso entre os dois. Zanka reconhece a força e a convicção de Rudo, enquanto Rudo enxerga em Zanka um homem guiado por princípios e não apenas pela obediência cega. Essa camada extra torna o antagonismo ainda mais rico. Não é o bem contra o mal, mas a convicção contra a dúvida, o conformismo contra a rebelião. Zanka é o tipo de personagem que você até entende, justamente porque ele age com lógica e propósito. E justamente por isso, ele se torna um dos oponentes mais difíceis de enfrentar, alguém que não pode ser subestimado. Visualmente, Gachakuta é um espetáculo de contrastes intensos. O paraíso, com sua arquitetura geométrica, limpa e quase clínica, representa o ideal de perfeição artificial. Já o abismo é um caos vibrante, sujo, cheio de texturas, cores cruas e elementos urbanos carregados de vida. Mas essa sujeira não é sinal de degradação, é sinal de resistência. A estética urbana criada por Kei Urana em parceria com o artista de grafite Hideyoshi Ando transforma o mangá e o anime em algo visceral e autêntico. Os habitantes do abismo carregam cicatrizes, alterações físicas e marcas visíveis de suas lutas e histórias. Em contraste, os moradores do paraíso têm a aparência quase estéril, uniforme, como se fossem moldados para caber em um ideal inatingível. É uma representação visual potente de como a sociedade marginaliza quem não se encaixa e camufla sua violência sob a aparência da ordem. As cenas de ação são um show à parte. Não se trata apenas de quem é mais forte, mas de quem pensa melhor, de quem usa o que tem à mão com mais criatividade. É quase como se cada batalha fosse um quebra-cabeça, onde o improviso vale mais que o poder bruto. E isso se encaixa perfeitamente com a lógica do pensamento. O verdadeiro poder não está na destruição, mas na transformação. E aqui entra uma leitura simbólica poderosa. Ativar um utensílio personalíssimo pode ser visto como um tipo de alquimia emocional. Os objetos usados em combate carregam sentimentos, histórias e cicatrizes. Assim, cada personagem que desperta um instrumento está, de certa forma, lidando com sua própria dor, incorporando o passado, aceitando a perda e convertendo tudo isso em força. É como se Gachakuta estivesse dizendo: sim, você foi ferido, mas você ainda tem poder. E esse poder nasce justamente daquilo que foi descartado. Gachakuta chega no momento em que o mundo real vive seus próprios abismos. Desigualdade social crescendo, crise ambiental se agravando, uma elite que parece viver em uma bolha, literalmente no caso do paraíso. E o abismo representa todos aqueles lugares e pessoas que o sistema prefere esquecer, desde favelas urbanas até países em desenvolvimento que recebem o lixo tecnológico e industrial do primeiro mundo. É duro, mas é real. Mas o anime não para na crítica, ele também propõe. Através da jornada de Rudo, a obra nos convida a imaginar alternativas. A resistência não está só na luta física, mas na criatividade, na cooperação e na recusa de aceitar o mundo como ele é imposto. Existe poesia na forma como o lixo vira ferramenta. Existe esperança na maneira como os personagens, mesmo feridos, escolhem continuar. E aqui vale uma comparação obrigatória. Fullmetal Alchemist. Em Fullmetal, a alquimia tem como base a troca equivalente. Nada se cria do nada. Em Gachakuta, a lógica é outra. Tudo
tudo pode ser transformado, até mesmo o que foi jogado fora. É um salto filosófico. Mad Max também é uma influência clara na estética do abismo, mas com uma diferença importante. Aqui, o apocalipse é fabricado pelo sistema e não resultado de um desastre natural. Attack on Titan também ressoa na obra, especialmente na forma como o paraíso e o abismo representam mundos separados por ignorância e ideologia. Mas Gachakuta é menos niilista. Ele oferece esperança, mesmo que mínima. Ele acredita no poder da reinvenção. A adaptação para anime traz tudo isso à vida com competência absurda. O sistema baseado em pensamento, que desperta objetos descartados, se traduz lindamente para a animação. As transformações dos utensílios personalíssimos são fluidas, os designs são ousados, e a trilha sonora mistura texturas industriais com melodias orgânicas, tudo pensado para reforçar a dualidade central da obra: lixo e valor, caos e beleza, exclusão e poder. E o mais interessante, esse é um shonen para a era da sustentabilidade, onde Naruto focava em superação e reconhecimento, e Demon Slayer em técnicas respiratórias. Gachakuta quer que você repense o que é valor, quer que você olhe para o mundo real, quer que você entenda que talvez o lixo não seja lixo. Rudo, nosso protagonista, é literalmente um rejeitado, mas em vez de se render, ele reaprende a criar. E isso é o tipo de mensagem que fala direto com uma geração que cresceu vendo o planeta ser destruído por ganância. Por isso, Gachakuta inspira, mostra que até o que foi jogado fora tem uma segunda chance, que até as partes quebradas podem ser reconstruídas, que às vezes o que o mundo considera lixo pode ser nosso maior tesouro. Então me diz, será que Gachakuta vai mesmo ser o próximo Attack on Titan? Ou será que ele vai além, se tornando o anime que define a nova era do shonen? Comenta aí o que mais te chamou a atenção em Gachakuta: o sistema de poder, a crítica social, o visual punk e sujo do abismo? Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que sempre diz que anime é tudo igual e prova que ainda tem coisa nova surgindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado, porque no próximo vídeo a gente vai mergulhar no universo de Lord of Mysteries, uma adaptação de Donghua que também tá deixando todo mundo vidrado. Até a próxima! E lembre-se, tudo tem valor, só é preciso que alguém veja.